Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online missionária para você se conectar em pleno conhecimento em série de mensagens da Palavra de Deus, a Bíblia, que vai gerar uma transformação em sua vida e ainda mais muitos benefícios advirão em saúde mental, emocional e espiritual. Chegou o momento que você tanto esperava. O seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda. A palavra terapêutica de Deus vai dar uma lição ao seu cérebro de uma vez por todas. Se prepare para ouvir a parte 7 da série de mensagens na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no seguinte significado: os críticos moralistas sob julgamento, parte 1 de 2, em Romanos capítulo 2, versículos de 1 a 11. Preste bastante atenção nessa introdução teológica. A tese defendida pelo apóstolo Paulo nos 3 primeiros capítulos da carta aos Romanos é que tanto os gentios como os judeus são culpados diante de Deus em virtude da revelação que receberam. Os judeus receberam a revelação especial, as Escrituras. Os gentios, a revelação natural. Por não viverem de acordo com a revelação recebida, ambos, judeus e gentios, são indesculpáveis perante Deus. No capítulo anterior, o primeiro, você ouviu que os gentios são indesculpáveis, mesmo conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes desprezaram esse conhecimento, tornando-se nulos em seus raciocínios e loucos e dementes espirituais em suas atitudes. Como consequência, Deus os entregou aos desatinos de sua vontade pervertida. Neste capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, vou compartilhar com muita reverência e atenção especial para os judeus, uma vez que o apóstolo Paulo demonstrou a culpa dos gentios, ele agora trata do diagnóstico do caso dos judeus. Eu quero que você se lembre disso. Vale ressaltar que não há consenso entre os estudiosos acerca do público a quem o pelo apóstolo Paulo se dirige nos versículos em apreço, se apenas aos judeus ou aos críticos moralistas em geral. A esmagadora maioria dos comentaristas entre mentes crê que o apóstolo Paulo se dirige exclusivamente aos judeus, mostrando sua culpa em contraste com a culpa dos gentios evidenciada no capítulo anterior. Enquanto os gentios eram idólatras, boa parte dos judeus, por meio de sua autorretidão, estava fazendo de si próprio um ídolo. A tendência de julgar os gentios por causa de sua perversão moral e religiosa era característica dos judeus. A condenação de outros
era o passatempo nacional dos judeus. Os judeus criam que todos estavam destinados ao juízo divino, exceto eles mesmos. O foco do apóstolo Paulo aqui não são exclusivamente os judeus, mas todos os críticos moralistas, tanto judeus quanto gentios. Embora o apóstolo Paulo esteja pensando basicamente nos judeus, ele constrói seu argumento em termos suficientemente genéricos para incluir outras pessoas que criticam os maus procedimentos delineados na seção anterior. O que se combate aqui é a atitude insolente e implacável de julgar os outros em vez de lamentar os próprios erros. O refinado gentio e o judeu do pacto condenariam publicamente o bárbaro tosco e imoral descrito no capítulo 1. Os pecados são grosseiros e a maldade tão grande que a pessoa normal automaticamente diz: é claro que tais pecados horríveis devem ser condenados, mas não somos diferentes, não somos pecadores grosseiros como eles. Já ouviu isso? Com essa atitude, o indivíduo mais refinado se põe acima dos demais e diz: eu não sou tão mau. Há muitos que, ignorando a corrupção de seu próprio coração, se julgam melhores do que os outros. Por isso, apressam-se a julgar e a condenar os outros. O fariseu gloriava-se em cada um de nós. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Este é o espírito do irmão mais velho, condenado por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, na parábola dos dois irmãos, em Lucas 15, 25 a 32. O orgulho espiritual torna as pessoas tão culpadas quanto os que cometem adultério ou roubo. Assim, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, e ainda mais o apóstolo Paulo adverte. Tanto os gentios como os judeus são culpados por não viverem em conformidade com o conhecimento recebido. Os dois grupos têm algum conhecimento de Deus como Criador, Romanos 1:20, o juiz, Romanos 1:32 e 2:2, e ambos contradizem com seu comportamento o conhecimento que possuem. Quer saber qual é então a diferença entre eles, os judeus e os gentios? Os gentios são mais coerentes que os judeus moralistas. É que os gentios praticam coisas que sabem ser erradas e aprovam os outros que as praticam, Romanos 1:32, e os judeus moralistas praticam coisas que sabem ser erradas, mas condenam os outros que agem da mesma forma. Assim, o segundo grupo, o grupo dos judeus, é culpado do pecado da hipocrisia, pois condena o erro na vida dos outros, enquanto eles próprios praticam os mesmos erros. Eu quero chamar a sua atenção para esta verdade. Até entre os gentios havia moralistas que não praticavam nem aprovavam a conduta desregrada
da sociedade, conforme o apóstolo Paulo escreveu. Dentre esses moralistas, podemos citar Sêneca, o tutor de Nero. Ele exaltou as grandes virtudes morais. Sêneca denunciou a hipocrisia, pregou a igualdade de todos os seres humanos e recebeu o caráter corrosivo do mal. Sêneca praticava e insistia na autoavaliação diária, ridicularizava a idolatria vulgar e até mesmo assumiu o papel do guia moral. Esses moralistas podiam argumentar que aqueles que vivem nos vícios degradantes podem estar sob o julgamento de Deus, mas eles devem ser vistos sob outra perspectiva. Os judeus críticos e moralistas podiam até mesmo aplaudir o apóstolo Paulo pela descrição tão realista e sombria dos gentios. No entanto, eles, os judeus críticos e moralistas, se julgavam diferentes. Os judeus críticos e moralistas estavam no nível mais elevado. Não eram culpados como os depravados gentios que mereciam juízo tão severo. Os judeus religiosos encontravam amplo campo de ação para lançar juízo moral adverso sobre os seus vizinhos gentios. Você sabia? O texto em apreço foi escrito para demonstrar que esses críticos moralistas estavam equivocados. Para esses críticos moralistas, o juízo de Deus é inevitável, justo e imparcial. Vou detalhar esses pontos teológicos aqui e agora. O juízo de Deus aos críticos moralistas é inevitável. O apóstolo Paulo dispara o alarme para avisar sobre 4 perigos que os críticos moralistas enfrentam. Em primeiro lugar, o perigo da projeção. Romanos capítulo 2, versículo 1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Romanos 2:1. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Romanos capítulo 2, versículo 2. Permita que a palavra de Deus, a Bíblia, habite ricamente e não pobremente em seu coração e em sua mente. A progressão do pensamento desenvolve-se da seguinte forma. Primeira, você julga a outrem por fazerem certas coisas. Segunda, você pratica essas coisas. Terceira, portanto, condenas a ti mesmo e não tens justificativa. Em virtude da sinuosidade da natureza pecaminosa, o homem chega a experimentar um prazer vicário em condenar os outros pelas mesmas falhas que perdoa em si mesmo. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, chama essa ginástica moral de projeção. Não é raro que os mais prontos e severos em julgar sejam os mais culpados, uma vez que geralmente observa na vida dos outros as faltas que existem em si mesmo. Em virtude dessa miopia espiritual, Calvino chamou tais moralistas de hipócritas e santarrões. Você sabia? Os moralistas usam lupa para ver
os pecados alheios, mas colocam vendas para enxergar os seus próprios. Eles, os moralistas, são céleres para julgar os outros, mas lerdos para conhecer a própria culpa. Os moralistas escondem os próprios pecados, mas os projetam nas outras pessoas. Os moralistas julgam os pecados alheios, enquanto eles mesmos praticam as coisas que condenam. É mais fácil ver o erro nos outros que em si mesmo, julgar os outros que a si mesmo, abominar o pecado nos outros que em si mesmo enfrentar a feiura do pecado dos outros do que os seus. Você sabia? O apóstolo Paulo põe à mostra uma estranha fraqueza humana, a tendência em criticar todo mundo, à exceção de si mesmo. Geralmente as pessoas são tão intransigentes ao julgar os outros quanto condescendentes em relação às suas próprias falhas. Havia hipocrisia e cegueira na condenação que proferiam contra os outros. Hipocrisia, pois julgavam os outros pelos próprios atos de que eram culpados, e cegueira, porque não viam a própria condenação. Em segundo lugar, o perigo da miopia espiritual. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Romanos capítulo 2, versículo 1. Em seu estado de torpor espiritual, os gentios eram mais coerentes que os críticos moralistas. Aqueles praticavam as coisas erradas e aprovavam aqueles que assim procediam. Romanos 1,32. Mas estes condenavam as coisas erradas nos outros, embora as praticassem. Eles enxergavam bem a culpa dos outros, mas não a própria. Viam com lente de aumento os pecados alheios, mas não as próprias transgressões. Além de se tornarem culpados dos mesmos pecados dos gentios, os críticos moralistas se fizeram hipócritas. Pior que praticar as coisas erradas é praticá-las e não admitir. O apóstolo Paulo diz que, agindo dessa forma, as pessoas se expõem ao juízo de Deus e acabam ficando sem culpa, sem desculpas nem saída. Romanos capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. A Bíblia diz: eu acredito. Com isso, o apóstolo Paulo não está alegando que devemos perder completamente o senso crítico e deixar de reprovar o que está errado em nós e nos outros. O propósito do apóstolo Paulo é reprovar a atitude dos que arvoram em juízes dos outros, em vez de condenar a si mesmos, já que são culpados de cometer os mesmos atos que condenam. Essa atitude de ser exigente com os outros e complacente consigo, de ter um alto padrão para com os outros e uma exigência mínima para si, é a mais consumada hipocrisia. Aqueles que se mostram mais dispostos a emitir juízos condenatórios contra os outros parecem imaginar que serão julgados por alguma regra diferente, escapando assim da condenação de Deus. Você sabia? O apóstolo Paulo, contudo, afirma que o juízo de Deus é segundo a verdade.
Romanos 2:2. A arbitrariedade não tem espaço no juízo final. Lá não vigora nenhum critério além da verdade. Deus é fiel a si mesmo. Deus jamais se desviará de Deus. A pessoa que especula que nesse juízo receberia um tratamento especial teria de esperá-lo a revelia de toda a história da revelação divina. Calvino diz que a intenção do apóstolo Paulo é destruir todas as jactâncias dos hipócritas, para que eles jamais pensem que, porque o mundo os louva, ou eles mesmos se absolvem, estarão livres de outro exame no julgamento divino. O julgamento divino é segundo a verdade, ou seja, Deus não faz acepção de pessoas, nem fixará na aparência externa, muito menos se contentará com uma obra que não proceda da pureza do coração. Você sabia? Em terceiro lugar, o perigo da falsa segurança. Romanos capítulo 2, versículo 3. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Os críticos moralistas não apenas julgam as pessoas, praticam atos errados e se julgam inocentes. Os críticos moralistas têm uma falsa segurança com respeito ao juízo divino. Os críticos moralistas pensam estar blindados por uma imunidade especial. Os críticos moralistas acreditam no mito da impunidade. Os críticos moralistas dormem no berço esplêndido da falsa segurança. Você sabia? Em quarto lugar, o perigo da falsa interpretação teológica. Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, metanoia. Os críticos moralistas, tanto judeus como gentios, olham para a bondade de Deus como uma licença para pecar e não como um chamado ao arrependimento. Os críticos moralistas, tanto judeus como gentios, veem a bondade de Deus como uma prova da parcialidade divina a eles demonstrada. Os críticos moralistas, tanto judeus como gentios, interpretam mal a bondade de Deus. Eles pensam assim: nós não fomos abandonados por Deus a uma vida de escandalosa imoralidade. Romanos capítulo 1, versículo 22 a 32. A bondade de Deus está sorrindo para nós. Deus deve estar muito satisfeito conosco. Essa é uma crença limitante e vergonhosa. O alvo de Deus em demonstrar sua bondade não é produzir soberba espiritual, mas arrependimento, metanoia. Esses arrogantes moralistas pensam que só os devassos carecem de arrependimento, eles não. A teologia errada produz um comportamento errado. Os críticos moralistas, tanto judeus como gentios, usam a bondade de Deus como uma blindagem para fugir
do juízo de Deus, em vez de reconhecer essa bondade como um constrangimento eloquente à santidade. Não é o julgamento de Deus que conduz os homens ao arrependimento, mas sim sua bondade. É um estágio avançado de degradação moral quando as pessoas apelam para o caráter de Deus, especialmente as riquezas da sua bondade, tolerância e longanimidade, a fim de permanecerem em seus pecados, alegando que Deus é bom e demasiadamente longânimo. Isso é distorcer as escrituras sagradas, a teologia, para favorecer a si mesmo. Isso é afrontar a Deus e a sua palavra viva e eficaz. Isso é presunção e não fé. Quem deseja graça, mas uma graça que não leva ao arrependimento, metanoia, despreza essa graça. Eu quero que você se lembre disso. O juízo de Deus aos críticos moralistas é justo. Romanos, capítulo 2, versículos 5 a 11. Depois de declarar que o juízo de Deus é inevitável, o apóstolo Paulo passa a tratar do caráter justo desse juízo. Vou compartilhar 5 pontos teológicos importantes para você estar conectado nesse momento. Em primeiro lugar, a demora do julgamento não diminui o peso da sentença. Romanos capítulo 2, versículo 5. Mas segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação, Apocalipse, do justo juízo de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 5. Contar com a bondade e a paciência de Deus como se o seu próprio propósito fosse encorajar a permissividade e não a penitência é um sinal evidente de endurecimento espiritual. Significa que as pessoas estão acumulando alguma coisa para si mesmos, não algum tesouro precioso, mas a terrível ira divina para o dia do julgamento. A ira de Deus é aqui invocada sobre o crítico moralista, como já foram invocadas sobre a humanidade em geral, em Romanos 1,18. Essa ira acumulada será executada no dia do juízo. Os críticos moralistas perverteram a bondade de Deus, fazendo dela uma desculpa para continuarem pecando. Assim tornaram-se mais impenitentes e mais endurecidos. Longe de afastar a ira vindoura, essa atitude enche ainda mais a medida do seu cálice, mesmo que esse moralista não sofra no presente a manifestação do juízo, como no caso do pagão imoral em Romanos 1, 24, 26 e 28, enfrentará o inevitável julgamento de Deus no dia do juízo. Pense nisso. Tudo o que as pessoas fazem na vida tem consequências eternas. Tudo o que falam ou fazem representa um investimento para o bem ou para o mal no banco da eternidade. A vida não se encerra com a morte, ou as pessoas estão acumulando, estocando bons tesouros no céu, na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ou acumulando, estocando a ira para o dia do julgamento.
Ouça agora, em segundo lugar, o juízo de Deus é individual, intransferível e absolutamente justo. Romanos capítulo 2, versículo 6, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. O apóstolo Paulo não está ensinando salvação pelas obras aqui. O apóstolo Paulo está salientando a imparcialidade de Deus com relação a judeus e gentios. O julgamento de Deus é pessoal, individual, intransferível e absolutamente justo. O que o homem semear, isso colherá. O seu malfeito cairá sobre a própria cabeça. Esse é o princípio da justa retribuição, no qual se fundamenta a justiça de Deus. Todo homem será julgado pelo seu procedimento. Essa verdade é ensinada em todas as Escrituras. O julgamento não será coletivo, mas pessoal. O pai não será julgado no lugar do filho, nem a esposa no lugar do marido. Cada um comparecerá diante de Deus para prestar contas de sua própria vida. Os ímpios serão punidos por causa de e de acordo com suas obras. Os justos serão recompensados não por causa de, mas de acordo com suas obras. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, no julgamento divino haverá penalidades e recompensas eternas. Romanos capítulo 2, versículos 7 e 8. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Romanos 2,7. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Romanos capítulo 2, versículo 8. O apóstolo Paulo traça uma antítese entre a perseverança na prática do bem e a desobediência à verdade, conjugada com a obediência à injustiça. Essas duas condutas opostas produzem resultados opostos. A prática do bem, que implica buscar a glória, a honra e a incorruptibilidade, resulta em vida eterna, Zoé Aionios. Mas os facciosos que se entregam a desobedecer à verdade e obedecer à injustiça, colhem ira e indignação. No dia do juízo de Deus haverá bem-aventurança eterna e condenação eterna, alegria indizível e choro e ranger de dentes. Ouça as palavras de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Mateus 25, 46. O pecado é a causa da morte, não a eleição ou a predestinação, nem falta de conhecimento ou ignorância de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O pecado voluntário propositado, a desobediência à lei, a inconformidade com a luz, isto é que ocasionará a morte. Em quarto lugar, a salvação é pela fé, mas o julgamento é pelas obras. Romanos capítulo 2, versículo 9. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Romanos capítulo 2, versículo 9. Glória, porém,
e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Romanos capítulo 2, versículo 10. A Bíblia diz, eu acredito. Se a salvação é pela fé, Romanos 1,16, e não pelas obras, Romanos 3,28, porque os homens serão julgados pelas obras. Quer saber? Seria uma contradição no apóstolo Paulo? Não. No julgamento das obras, ninguém alcança nota suficiente para passar no teste. Mesmo aqueles que recebem aplauso dos homens não passam no crivo da perfeição exigida pela lei. Todos os homens fazem o mal e todos merecem tribulação e angústia. Os que praticam o bem o fazem em virtude da graça de Deus operando em seu coração, em sua mente. Deus não tem dois pesos e duas medidas em seu justo e perfeito julgamento. Pense nisso. Judeus e gregos serão julgados sob os mesmos critérios e receberão recompensas ou penalidades de acordo com as suas obras. A presença ou ausência da fé salvadora em seu coração se evidencia pela presença ou ausência de boas obras de amor em sua vida. A fé autêntica e salvadora resulta invariavelmente em boas obras. Uma fé que não se expressa em obras seria uma simulação e uma paródia da fé. De fato, não seria fé. Ouça agora em quinto lugar. Não há imunidade especial no julgamento divino. Romanos capítulo 2, versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. O argumento do apóstolo Paulo é que tanto os gentios devassos quanto os judeus moralistas terão de comparecer perante o tribunal de Deus. Ambos serão julgados pelos mesmos critérios e Deus não inocentará o culpado, seja ele judeu ou grego. Para Deus não há acepção de pessoas. É impossível subornar este juiz cuja sentença está rigorosamente de acordo com o caráter e não é afetada por estado e condições externos como nacionalidade, sexo, riquezas ou sabedoria. No momento que os homens se bestializam e se tornem como feras destruindo uns aos outros, no momento que a ganância dos poderosos pareça não ter limites e a opressão aos pobres seja uma realidade sombria, no momento que a perversão moral tenha descido aos níveis mais degradantes, antes nunca visto, a história vai fechar suas cortinas, não com o triunfo do mal, não com a vitória dos arrogantes, não com o prevalecimento dos perversos no juízo. Em breve, Deus vai chamar os homens para uma prestação de contas. Todos terão que comparecer perante o tribunal justo de Deus. Naquele grande dia, o bem triunfará sobre o mal, os justos triunfarão sobre os ímpios e a verdade prevalecerá sobre a mentira. Naquele grande dia do juízo de Deus, os ímpios serão dispersos como uma fornalha e sofrerão uma derrota final e irreversível. Os ímpios serão banidos para sempre da presença de Deus para as trevas
de uma condenação eterna, enquanto aqueles que colocaram sua confiança em Deus e tiveram suas vestes lavadas do sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, vão entrar no reino de Deus, na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e desfrutarão da bem-aventurança eterna. Eu quero que você se lembre disso. Se sente preparado, preparada aqui agora a entregar sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. A solução para a sua alma é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar. Jesus Cristo é a única esperança de salvação de sua alma. Eu quero que você se lembre disso. Que tal agora você pedir a Jesus Cristo perdão dos seus pecados em um arrependimento verdadeiro e sincero e solicitar a Jesus Cristo para salvar a sua alma? Venha, venha rapidamente para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, enquanto o seu coração bate em seu peito, enquanto você respira o ar da graça de Deus, pois haverá um momento em que você não terá mais oportunidade. Eu quero que se lembre disso aqui e agora.